Bom dia, gente. Bem, tô aqui ao vivo, se alguém tiver aí para fazer parte do estudo comigo, né? Intenção gravá-lo, colocá-lo no YouTube também, mas venho fazer ao vivo para se alguém quiser ver comigo em tempo real, sinta-se convidado aqui no Facebook, né, através dessa plataforma. Bem, eu ia fazer o estudo sozinha e depois postar um resumo, mas eu acho que o autor ele quer falar integralmente para cada um. E aí vou fazer o estudo do livro, do capítulo mesmo, né? Lê-lo e meditá-lo com vocês. E que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para o entendimento do que Deus quer falar através desse capítulo. O capítulo de hoje é o 9º dia, né? Nós estamos no 9º dia de estudo. E o tema é o que faz Deus sorrir? Bem, o que faz Deus sorrir? É muito forte isso, né? Eu acho muito lindo esse tema. Mas antes de eu começar a estudá-lo, primeiro orar, pedir ao Espírito Santo para estar abençoando e abrindo a nossa mente. Senhor Deus, Pai Altíssimo e querido, nós estamos aqui nesta hora, Senhor, contritos diante de Ti. Nós estamos disponíveis e dispostos a ouvir a Tua voz. Manda o Teu Espírito Santo para abrir o nosso coração, abrir nossa mente e tirar dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver e de Te adorar, Senhor. Ó Deus Pai amado e querido, nós pedimos neste momento que a Tua sabedoria venha sobre nós, como em Pentecostes, Deus, para que não nos deixe desamparados neste momento, para que a gente possa compreender de fato o que o Senhor vem falar, meu Deus. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Número 6, versículo 25. Sorri para teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Essa palavra está em Salmo 119, versículo 135. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que adorou a Deus, Noé. E é engraçado, gente, que ontem mesmo eu estava pensando sobre Noé, a palavra de Deus, melhor, Deus vem confirmar as suas próprias palavras, o que ele inspira no nosso coração, e logo depois ele vem confirmar para que não haja mesmo dúvida. Ainda ontem eu estava vendo sobre Noé, e o 9º dia vem trazer também o exemplo de Noé, como a pessoa que fez Deus sorrir. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então, se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Esse trecho você acha em Gênesis 6, versículo 8. Deus disse: esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observamos a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Eis que Deus mais deseja de você um relacionamento.
Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oséias 6, versículo 6. Vocês estão sentindo a profundidade deste capítulo, desse trecho? Ele fala que Deus nos fez. Esses dias eu estava indagando. É normal, gente. A gente não pode deixar que as armadilhas de Satanás tirem de nós, né, a nossa fé e nos enganem. Mas esses dias eu estava indagando. Será que Deus é esse Deus egoísta que muitas pessoas me apresentam? Um Deus que nos fez apenas por meu prazer, para dizer que está acima de todas as coisas e simplesmente para se adorá-lo? Se for esse Deus, ele não está muito diferente dos reis e dos poderosos que nós temos hoje. E aí, Deus me colocou isso no meu coração. Não, Deus não nos fez apenas para isso. O propósito é maior. Deus nos fez para ser companheiros dele. Ele sentiu a necessidade de ter uma companhia. E aí, ele, na sua perfeição, criou o ser mais perfeito para a sua companhia, tal qual a semelhança dele, a semelhança da imagem dele, a gente. Deus nos criou para ser companheiros dele, né? Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os seus entendimentos. Este é o primeiro e maior mandamento de todos, que está em Mateus 22, 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Hebreus 11, versículo 7. Eu me imagino hoje, né, no lugar de Noé. Imaginem vocês, um sol de rachar. E aí um homem sozinho construindo um barco com seus criados. Eu imagino que Noé tinha também servos, naquela época era muito comum ter servos. E ele apenas com sua família, talvez pedindo ajuda a um ou outro que confiava nele, ou que não, ou que fazia apenas por obediência, por ele ser superior, né? Por uma hierarquia. Imagino esse sol de hoje, gente, tão forte. Imagine você construindo um barco. Imagine a zombaria em cima de você. Você percebe o peso que Noé teve que carregar? A zombaria em cima dele. E Noé acreditou em Deus, ele confiou e ele obedeceu a Deus. Deus falou: não, você vai criar, você vai construir. E Deus deu até as medidas para Noé. E Noé foi tão obediente que ele fez. Mesmo que as pessoas zombassem dele, ele ainda o fez. E isso trago para mim hoje, né, para os dias de hoje. Por que Deus fez isso? Porque o povo estava amoral, o povo não tinha moral mais nenhuma, né? O povo não tinha valores. E eu comparo aos dias de hoje. O povo não tem valor. São poucos ainda que têm valores. São poucos ainda que confiam em Deus. São poucos os que ainda respeitam e obedecem a Deus, né? Nós estamos num momento difícil, irmãos. O momento da quarentena. E da mesma forma, meu coração sagrado, eu tenho certeza que o coração de Deus também sagrado, que viu muitas pessoas
como que eu vou falar, muitas pessoas humildes, compassivas, né, que realmente amam o irmão e dando jeito, de qualquer forma, procurando forma de ajudar mesmo. Mas também meu coração se entristeceu e eu tenho certeza que o coração de Deus se entristeceu com muitas pessoas que se mostraram imundas. Desculpa, a palavra verdadeira é imundas, pessoas imundas, que tripudiaram sobre a dor do outro, que xingam, que blasfemam contra Deus, que blasfemam contra o próprio irmão. E que, gente, é triste de ver como é que as pessoas podem ter o coração tão ruim de rir da desgraça dos outros, né? De não ajudar. Eu penso assim, se você não pode ajudar, então mantenha-se inerte. Mantenha-se inerte, sem movimento algum. Pelo menos não movimente para atrapalhar a obra de Deus e para atrapalhar a vida do teu irmão. Você não quer ajudar? Ok. Mas não faça nada. Não faça ação nenhuma. Se você não quer ser usado por Deus, também não seja usado por Satanás. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato dele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. Fazia sentido fazer um barco em meio àquele local onde tinha muito sol? Se chovesse, e ainda mais era um local de difícil, como que eu falo? Se você for olhar, estudar, né, mesmo, aquela localidade onde se encontra os fatos que estão descritos na Bíblia, né? Toda localidade se encontra os fatos que estão descritos na Bíblia, era uma localidade onde era difícil mesmo chover, né? Ainda mais a Bíblia fala, se você for ler Noé, se você for ler os capítulos que falam da história de Noé, ela vai te dar indícios de que aquele local não era tão propício à chuva como a gente pensa. Chovia, claro, mas não tanto. Então imagina você, Noé, construindo essa arca em um local onde a chuva não era tão frequente, né, e muito menos tão forte, e imaginando, esperando um dilúvio, né. Então, realmente, não fazia nenhum sentido para ele fazer aquilo, mas ele fazia assim mesmo porque ele obedecia a Deus. A Bíblia diz, pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia Deus aproxima de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo, com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. É aquilo que eu falei. Ali era muito difícil, aquela localidade, né? A Bíblia diz, de chover. E aqui está dizendo que Noé, na época de Noé não chovia. Em Gênesis 2, versículos 5 ao 6, você vai confirmar essa palavra. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Você vê as dificuldades que Noé tem? E eu vejo que a gente tem Nós temos dificuldades, sim, em louvar e adorar a Deus. Nós temos dificuldades em fazer a vontade de Deus, em deixar, na verdade. Porque quem faz a vontade de Deus em nossa vida é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Mas nós temos dificuldade em deixar Deus guiar a nossa vida, né? Nós temos dificuldade em servir a Deus por meio da nossa vida. E aqui, Noé, com todas as dificuldades inúmeras e muito difíceis mesmo, ele serviu e ele realmente honrou a Deus.
Nós, aqui no nosso país, graças a Deus, nós não temos perseguição política perseguição religiosa por parte, né, dos poderes. Nós temos perseguição religiosa, sim. E é triste dizer que nós próprios cristãos perseguimos os outros cristãos por falta de entendimento da palavra. Mas nós não temos perseguição religiosa como é lá fora, lá no Irã, como é agora lá no Japão. É muito triste, né, o que ocorre lá. Mas ainda assim muitas pessoas morrem pelo nome de Deus. E aqui nós não temos isso, gente. E ainda assim nós não deixamos Deus se fazer Deus em nós. Porque nós somos o rosto de Deus. Quando a gente ajuda o irmão, quando a gente dá uma palavra boa, um conselho bom, nós somos o rosto de Deus. Ontem uma amiga minha falou, né, há pouco tempo ela me questionou sobre os sonhos ruins que ela estava tendo, né, sobre um pecado que ela havia cometido há um tempo atrás. Então eu falei com ela, pedi ajuda a um pastor, né, e já tinha falado com ela também. E o que ela tinha que fazer era ajoelhar e orar a Deus, pedir perdão pelas faltas que ela tinha cometido e reconhecer e nunca mais voltar a cometer. Porque quando a gente pede perdão, a gente volta a cometer o pecado, isso quer dizer que a gente, de fato, a gente não se arrependeu. E quando a gente pede perdão e não comete mais o pecado, quer dizer que o nosso arrependimento foi verdadeiro e foi sincero. Nós queremos nos afastar do pecado. Nós não queremos aquilo para conosco. E aí, ela me falou ontem que depois que ela fez isso, ela sentiu uma leveza, ela sentiu uma paz. E é essa verdadeira paz que Deus nos dá quando a gente deixa Deus agir, né, na nossa vida. E você imagina, eu fico honrada, eu dou glórias a Deus, eu dou graças a Deus, porque eu fui o rosto de Deus naquele momento para ela. Vocês entendem? Eu não estou me igualando a Deus. Eu estou dizendo que eu fui o rosto de Deus para ela naquele momento. E você? Você está vendo quão simples foi o conselho? Tão simples, tão pequeno, mas foi Deus. Eu fui o rosto de Deus. E eu sou imensamente grata. Eu sou imensamente feliz a Deus por isso. Eu sou imensamente feliz por Deus ter me deixado ser usada, Deus ter me permitido ser usada para poder trazer paz ao coração dela, né? Para poder, por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo, trazer paz, ajudar, ser usada para trazer paz ao coração dela, né? Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas. E ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no Senhor. Salmo 147, 10, versículo 11. Então imagina, quando você teme a Deus, o temor aqui, gente, não é aquele medo, como... Eu vou comparar Deus ao pai, né? Tem várias espécies de pai, porque Deus de fato é o pai, mas ele é o melhor pai do mundo e não existe nenhum que possa se comparar a ele, a não ser que siga ele, e a não ser que deixe que Deus faça-se Deus nele, né? E aí tem dois tipos de pais. Tem um pai que é autoritário e tem um pai que é autoridade. Há diferença, há muita diferença. Esse temor aí, não fala aquele temor do pai autoritário, que é aquele que castiga, aquele que bate, aquele que faz sofrer quando não escutamos a voz dele. Esse temor é daquele pai autoridade, é aquele que ensina com amor, que ensina com carinho, e quando você não serve à vontade, você não segue as ordens desse pai, os seus atos, a sua desobediência te faz sofrer. Não é ele quem te faz sofrer, é a consequência da sua desobediência. Você entende a diferença do temor? Né? Esse temor aí é saber que ele é poderoso, é reconhecer na sua, como eu falo, na sua pequenez, que você não é nada sem ele, que você precisa do cuidado desse pai, que você precisa que esse pai te coloque no colo, que esse pai te corrija. Quando o filho ele tem um pouco de
ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele adquire uma sabedoria, né? Eu não nasci com esse pensamento, com esse entendimento. Ele me foi moldado através dos tempos, através da minha vida, de todos esses anos que eu venho compartilhando com vocês aqui na Terra. E a minha sabedoria, a sua sabedoria, a minha experiência, a sua experiência, ela é moldada através daquele pai que você deixa coordenar a sua vida e que você deixa de direcionar. E a minha foi coordenada por Deus por muito tempo, e algum tempo, por alguns motivos, eu deixei Deus ali no cantinho. E Deus, ele é amor. Por isso ele te dá o livre-arbítrio. Quem ama não impõe, não obriga. Quem ama te deixa escolher. Então Deus ficou no cantinho dele e falou assim: ok, filha, se você não quer, tudo bem, quem sou eu? Né? Deus disse: se você não quer, eu não vou te obrigar a nada. Então eu vou ficar aqui. Quando você quiser estender a mão, eu tô aqui de novo. E foi isso que Deus fez, né? Ele ficou no cantinho dele. Ele não adentrou como as pessoas, como é que eu vou a palavra correta para dizer para vocês? Como as pessoas ignorantes, como as pessoas brutas, né? Como as pessoas autoritárias. Ele ficou no cantinho dele. E quando eu reconheci de novo na minha insignificância que eu precisava dele, que eu nada era sem ele, ele voltou a mim, ele me deu a mão, ele me deu um abraço. E hoje eu sigo no colo de nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Por intermédio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então é isso. Deus, ele gosta que a gente tema ele. Ele gosta que a gente reconheça que a gente precisa dele. Ele gosta que a gente obedeça, porque ele é o paizinho. Ele é pai. E ele que compreende, ele sabe quais são as melhores coisas para nós. Quando a gente nasce, a gente não aprende. A gente não nasce andando, a gente não nasce falando. A gente não nasce com percepção da maldade, né? Nós temos aí pessoas para nos mostrar e para nos guiar, nos direcionar pelo caminho. O pai, a mãe, alguns apenas o pai, outros apenas mãe, alguns outras pessoas são colocadas, e essas pessoas, elas representam a Deus, a autoridade de Deus, né? Que nos ensina os nossos passos durante a nossa vida, que nos ensina inicialmente a andar, que nos ensina a falar, que nos ensina qual é o próximo passo, o que eu devo fazer, que coração eu quero ter, que tipo de pessoa eu vou ser, o que eu vou desempenhar na minha vida, o que eu vou fazer de diferente, com o que eu vou contribuir. E aí no nosso coração começa a crescer, né? A vontade de fazer algo, o nosso intuito, o nosso desejo, o nosso propósito começa a ser compreendido por nós. Mas aí você tem que saber quem é que você vai colocar como Deus na sua vida, né? Vai ser esse Deus que eu estou te apresentando, maravilhoso? Ou vai ser a vaidade? Vai ser aquele pastor, né? Porque tem gente que... Gente, me desculpa, tem gente que coloca pastor no lugar de Deus. E não é essa a vontade de Deus. O pastor, ele é um intermediário, né? Para ensinar a você, né? Pelo Espírito Santo, e para mostrar, para ser exemplo de uma pessoa que serve a Deus. Para que você tenha alguém para servir como exemplo. Mas não para se tomar o lugar de Deus. Então tome cuidado aí com quem você coloca na posição de Deus. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores sem nenhum sinal de chuva. Ano após ano, ele era implacavelmente criticado como um louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6.
De fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com logística e com detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções, detalhes quanto ao tamanho e à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como o respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. E também Hebreus 11, 7. Repare que Noé obedeceu rigorosa. Nenhuma instrução foi deixada para trás. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicita a construção de um barco gigante, você não acha que teria alguma dúvida, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem dúvida, sem hesitar. Não embrome, nem diga, eu vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações nem precisa apresentar um motivo para tudo o que lhe manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus e uma vida inteira de discussões teológicas. Na vida, Deus jamais compreenderá determinadas Na vida, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que a tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens que gostamos e obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, a obediência parcial é o mesmo que desobedecer. Obediência é incondicional. É realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, 33. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus, porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como um
holocausto, queimando-o sobre o altar. Gênesis 8, versículo 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. E um sacrifício de gratidão. Salmo 116:17. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor. Salmo 69:30-31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo depois de eu ter casado com aquele. Quando visitávamos meus pais, ela preparava banquete caseiro fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciamos a refeição, mais prazer lhe dava. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com a sua refeição. Isso funcionava de duas formas. Às medidas que comia e que embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe. E todos ficávamos felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes com a sua presença e cheios de alegria. Cantam hinos, Salmo 68, versículo 13. Bem, aqui esse trecho ficou bem explicado, né? Deus se alegra quando nós obedecemos e Deus, Ele se alegra quando nós o damos graças, quando nós agradecemos pelo que Ele nos deu. Nós gostamos de receber elogios, né? Nós gostamos até tanto que às vezes alguns de nós erram e acabam pecando quanto à vaidade. Nós também gostamos de receber elogios. E por que a gente acha que Deus não gostaria? Vocês esqueceram que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? A diferença é que todos os sentimentos que nós temos, Deus tem na medida certa. E nós, às vezes, exageramos em uns e falhamos em outros. Se nós gostamos de receber elogios, se nós gostamos de ouvir o quanto nós somos amados, Deus também gosta. Deus também gosta. E Ele se entristece quando nós não voltamos para Deus ao final do nosso dia para agradecer a Ele pelo que Ele nos deu, pelo nosso dia ter corrido tudo bem, ou pelos pequenos empecilhos que nos fizeram parar, pensar, né? Pelas pequenas coisas que aconteceram, que nos entristeceram. Deus se alegra quando nós olhamos para Ele ao final do dia e agradecemos pelo dia que Ele nos proporcionou. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas e agradecemos a Ele por ter nos mantido constantes, nos mantido fortes diante das atribulações que nós tivemos durante o dia. Da mesma forma que Deus se alegra quando nós acordamos de manhã e o primeiro pensamento é louvar e agradecer a Deus por nós termos acordado, por nós termos a chance de acordar, de louvar, ter mais um dia para Deus. Deus se alegra com isso. Essa palavra ela é muito forte para mim, porque com essa vida de trabalhar, de estudar, de fazer tantas coisas, então eu tinha a desculpa de que eu não tinha tempo para Deus. Mas quando eu perdi, né, meu celular, alguns meus irmãos e meus amigos mais próximos sabem que eu tô sem celular até o momento. E eu falo, eu só vou comprá-lo mesmo quando sobrar dinheiro, porque não tá me fazendo falta, né? Nesse momento, pelo menos de quarentena, não me faz falta.
E eu falei com minha amiga Priscila e com meu amigo Júnior, um casal da congregação Peniel, que a melhor coisa que me aconteceu foi ter perdido o celular, gente. Como essa perda me aproximou de Deus. Como perder o celular me aproximou de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu me direcionava ao meu trabalho pela manhã, primeiro, quando eu acordava, a primeira coisa que eu via era o celular. Porque o celular que me despertava. E aí eu vi o celular, eu vi aqueles pop-ups, os pop-ups de mensagem. Então, de notificações de Facebook, de Instagram, WhatsApp. Então, além de ver o celular por ele me acordar, era o celular quem tinha a minha primeira atenção. Eu ficava tentada e automaticamente eu já olhava Facebook, Instagram, WhatsApp, médias de todas as redes sociais, né? Depois de ver todas as redes sociais, eu levantava e corria para tomar meu banho para trabalhar. E dentro do ônibus, o caminho que eu tinha até o meu trabalho, eu estava vendo vídeos, né? Vendo os entretenimentos, assistindo filme. E depois que eu perdi, eu vim perceber quanto tempo que eu tinha para adorar e para louvar a Deus e que eu perdia. E a mesma coisa se repetia no meu horário de almoço, se repetia quando eu voltava para casa, né? Eu voltava lendo, assistindo os filmes pela Netflix, né? Pelo YouTube, por outras redes. Eu voltava vendo entretenimento nas redes sociais. E aí se perdia mais um tempo para adorar a Deus. E aí quando eu perdi o celular, eu passei a pensar, gente, quanto tempo que eu perdi para adorar a Deus. São poucos instantes que Deus nos proporciona, e aí eu simplesmente desperdi. Pouco tempo depois eu já tinha iniciado os grupos de oração, foi lá que eu recebi muitas graças do Espírito Santo. Foi através do grupo de oração que Deus falou comigo, que eu fui batizada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifestou em mim por diversas vezes. E começou a me mover por ali, pelo grupo de oração. Ocorre no edifício onde eu trabalho, todas as segundas e quartas-feiras. E aí eu comecei a perceber. E ao invés de andar com o celular, eu passei a andar com isso. Eu passei a andar com a Bíblia, com a palavra de Deus. E o tempo que eu perdia vendo o entretenimento das pessoas, vendo o que as pessoas queriam transparecer, porque, gente, o que vocês veem de mim nas redes sociais é apenas o que eu quero que vocês vejam, é apenas o que eu deixo transparecer. Eu não transpareço mentira, graças a Deus, tudo que eu transpareço é verdade, mas tem pessoas que transparecem aí uma vida que não é delas. Tem pessoas que só postam felicidade quando na verdade elas não estão felizes, entendeu? Tem pessoas que postam uma vida feliz com a família, mas quando na verdade ela não tem união com a tua família, aquela foi só uma foto para mostrar para a sociedade, mostrar para a população, para aparecer, mas Deus conhece o seu íntimo. E aí eu comecei, de fato, a andar com a Bíblia, a orar, a ler a Bíblia, e eu vou te dizer, eu voltei a ter uma intimidade muito grande com Deus, e isso me fez muito bem. Isso veio trazer modificações no meu lar, modificações na minha família, modificações no meu relacionamento, entende? O meu casamento hoje ele é blindado, eu ainda não casei diante do altar do Senhor, mas hoje ele é blindado. Hoje o meu esposo ele tem uma relação diferente comigo. Eu sinto, o meu esposo ele tenta me agradar das melhores formas, de formas muito simples, e ele se atenta aos detalhes pequenos. E em contrapartida, eu também passei a agradá-lo inconscientemente, sabe? E aí, quando eu vi meu esposo me agradando, eu percebi que inconscientemente eu retribuía. E quanto eu retribuía, inconscientemente ele me retribuía novamente. E virou um ciclo, gente. Um anel é uma corrente, é uma aliança. Quando a gente, assim também é Deus. Quando a gente agrada, a gente reconhece a magnitude de Deus na nossa vida, a gente o agrada.
a jogada por meio da adoração, por meio do louvor, por meio do agradecimento. E Deus, em contrapartida, ele se alegra com nossa gratidão e ele nos agrada novamente, entende? E é muito bom essa aliança inquebrável. É essa aliança que Deus fez com Noé, que ele jamais destruiria novamente a humanidade. É essa aliança, por meio dessa aliança que ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para conosco. E é por meio dessa aliança que nós amamos, que nós glorificamos a Deus, que nós nos mantemos firmes, unidos a Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Você entende como é que isso é? Isso é muito forte, isso é muito profundo. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé essas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Gênesis 9, versículo 1, 3. Eu estava brincando, esse versículo aqui, estava até brincando com minha amiga esses dias, eu estava lendo com a Elisa. Meu coração ficou muito triste pela perda do meu gatinho, né? Infelizmente, a maldade do ser humano envenenaram meu pequeno. E aí eu fiquei triste porque eu queria ver o meu gatinho novamente. E eu não sei por que me veio. Eu falo que o Espírito Santo ele é tremendo, que até a morte do meu gato ele usou para me aproximar de Deus e para conhecer mais a palavra. E aí o meu coração ficou triste, eu queria ver o meu gatinho novamente, e aí eu pensei, meu gatinho vai ressuscitar? Será que os animais ressuscitam? Eu perdi vários animais, mas eu não sei porque esse me aproximou desse estudo. Será que meu gatinho vai ressuscitar? Será que no final dos tempos, no último dia, os animais também vão se levantar? E eu pensei, nossa, que pensamento idiota, Rose. Por que você está pensando isso? Que pensamento maluco. E aí eu comecei a imaginar os animais levantando da terra, assim como eu imagino que nós vamos levantar nos últimos tempos. Será que isso acontecerá? E aí, muitos amigos me disseram que não. E eu queria de toda forma que a minha tese fosse verdade. E eu queria buscar na Bíblia que isso fosse verdade. Eu queria que a palavra de Deus confirmasse a minha vontade, não que a minha vontade confirmasse a palavra de Deus. Para vocês verem como é que a gente é. E aí eu coloquei no grupo da igreja, né? Eu achei uma palavra que talvez, né, confirmasse a minha tese, mas não era o contrário. Ela não confirmava a minha tese. E eu pedi a alguém da igreja que me ajudasse a estudá-la. Porque eu queria que ela confirmasse, no final eu queria que ela confirmasse a minha tese. Eu queria que alguém me dissesse que eu estava correta. Na verdade era isso, gente. No meu coração eu queria isso. Num momento eu não percebia isso, mas agora eu percebo. E a minha amiga Elisa se dispôs a estudar comigo. E aí foi incrível que eu também compartilhei com ela algumas coisas. E eu compartilhei esse versículo, né? Que neste momento, e aí tá a explicação, tá, gente, pro meu veganismo. Deus, neste momento, permitiu que o homem também alimentasse do ser vivo. Foi nesse momento. Então, depois de todo o pecado do homem, que Deus permitiu, que Deus deu a ordem para que o homem também pudesse se alimentar. Que Deus permitiu. Deus não obrigou, Deus permitiu que o homem também se alimentasse do ser vivo. Então, não é pecado você se alimentar do ser vivo, porque Deus permitiu. Mas eu escolhi para o meu fundamento aquele lá do início do Jardim do Éden. Eu quero me aproximar o mais próximo possível daquele ser sem pecado, que é aquele que Deus criou, né? Adão e Eva, antes de que o pecado se apossasse, antes de que eles escutassem a serpente. Só que hoje eu tenho também a convicção do que acontece quando eu escuto o pecado. Então, a gente tem hoje instrumento para ser mais perfeito no amor e na adoração a Deus, porque a gente sabe o que acontece quando a gente não obedece a Deus. E aí vocês vão ver, se vocês quiserem estudar depois, você vê a criação do mundo ela em Gênesis, vocês vão ver Gênesis 1,
1 e 2, vocês vão ver que Deus nos deu por alimento apenas as ervas, as raízes, as frutas, os vegetais. Só isso, por todo o período, até que viesse o dilúvio, a gente só tinha autorização de comer isso. Depois do dilúvio, Deus permitiu os animais, entende? Então tá aí para vocês a explicação, né? É só um parênteses que eu abri aqui para vocês entenderem essa explicação. Mas isso é uma decisão de vocês. Eu só peço que a gente saiba respeitar. Um vegano, ele não pode desrespeitar uma outra pessoa por não ser vegano, da mesma forma que um que não é pode desrespeitar um vegano por não ser carnívoro, né? Então, é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa. Tenham filhos. Constituam famílias. Plantem e comam suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Resumindo, é isso que Deus falou. Deus falou não dessa forma, não foram essas palavras que Deus usou, mas foi isso que ele falou para Noé, né? Nessa frase aqui, nesse versículo. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Resumindo, é tempo de seguir com sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Façam amor com sua esposa, tenham os filhos, constituem famílias, plantam e comam refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Mas hoje a gente fala até em ser humano, né? Tem crente aí pregando que fazer sexo é pecado. Não, não é pecado. Fazer sexo é pecado se você fizê-lo fora do casamento. Se você conhecer a nudez de uma pessoa que não for teu esposo ou tua esposa. Isso é pecado. Como os animais, que não formam famílias. Alguns que apenas fazem porque eles foram feitos para isso. Nós somos feitos para ser humanos. E muitas vezes não somos. A humanidade está deixando de ser humana. É uma coisa muito triste. A humanidade está perdendo a sua humanidade. Tem um filme, até indico para vocês verem, de ficção científica, Lucy, na Netflix você encontra. Esse filme, ele mostra... Ontem eu e meu esposo estávamos vendo ele novamente, e ele dá uma ideia de como que nós seríamos se nós detêssemos de toda a inteligência do mundo. Nós deixaríamos de ser humano. O único ser que detém de toda a inteligência, que é o dono de toda a inteligência, e que ainda consegue ser muito bem, né, justo, muito humano e muito amável, é Deus. A gente não pode. Se vocês verem esse filme, vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. De que a inteligência, ela deixa a humanidade, ela tira a humanidade do ser. E não é a inteligência que eu digo, não é a razão que Deus nos permite conhecer. Mas quando não é inteligência, é a perfeição, né? Essa pessoa, ela quer ser perfeita como Deus. Mas o ser humano não foi feito para ser Deus. O ser humano foi feito para ser humano, né? E se aproximar da perfeição de Deus, né? Ser como Deus, guiados por Deus. Mas não ser como Deus, não querer ser Deus por conta própria. Foi isso que fez os anjos caírem dos céus, né? Foi querer ser Deus. Então a gente quer ser como Deus e não quer ser Deus. Entende a diferença nisso? Ser como Deus e não ser Deus. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, desculpe, eu pulei um pouquinho. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em suas atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir os cultos da igreja, orar ou compartilhar sua fé, e pense que ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Quer que esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, versículo 23.
Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você a fizer com atitude e louvor. Você lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta de especialmente observar enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de matéria distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou a cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33, versículo 15. Você não glorifica a Deus. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania de Deus e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona. Por que você me fez desse jeito? Isaías 45, versículo 6. No filme Carruagem de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existe habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e apreciar sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, eu lembro-me de profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes os dias haviam sido cheios de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, a salvo e tranquilos. E isso me fazia lembrar de quanto eu os amava. Eu imagino também a minha mãe me vendo dormir. Eu era uma menina assim. Eu acho que eu era sábia para minha idade, mas eu também, por ser esperta, eu era bastante bagunceira. E incrível que eu tinha um dom. Eu digo dom, né? Porque era na inocência. Hoje eu sei que hoje, se eu utilizasse isso, seria perverso. Mas eu tinha um dom de fazer as coisas, de tentar descobrir, né, certas coisas, se estava certo ou errado. E por trás disso vinha sempre uma peraltice, né? Com isso, eu vou falar, as coisas que eu fazia de errado, que causavam erro, acabavam não vindo para as minhas costas. As pessoas pensavam que eram outras. Quantas vezes eu fazia uma coisa pensando em aprender, ou por curiosidade, e dava em coisa errada, e aí quem levava a culpa era meu irmão ou minha irmã. Meus primos eram bem bagunceiros. Então, hoje não, hoje eu não faço isso, tá, gente? Mas é incrível, eu fazia as coisas e quando a minha mãe descobria, ela ficava muito brava. Às vezes ela me dava umas palmadas, né? E, e quando eu dormia, eu me lembro como é que era o amor da minha mãe. Eu me lembro que uma vez, meu tio Pretinho, meu tio Gilvan, carinhosamente apelidado por Pretinho, né? Tem uma família grande, graças a Deus, tem filhos, né, meus primos, eu agradeço a Deus por eles. Uma vez
eu lembro que meu tio ele tinha um bom emprego e a gente era mais humilde, a minha família, né? E acabou a cola escolar, um negócio assim. E minha prima, a Cris, né? Há pouco tempo eu participei do casamento dela, glória a Deus por isso. Eu estive lá, glória a Deus por ela ter formado sua família. Beijo, Cris. Ela era muito inocente e tinha um conto em um local para fazer as compras. E a Cris passou, me acompanhou, a gente ia para a escola juntas e ela comprou uma cola escolar e alguma coisa que ela precisava, eu lembro, com caderno de desenho. E aí, como a minha faltava, a Cris, eu também fiz o pedido, nome na conta do meu tio, né, dessa cola, e a Cris, tadinha. Inocente, eu também inocente, eu tava inocente, eu não sabia. E ela pediu pra mim, né, essa cola escolar, uma coisa tão simples, né, mas a mãe não sabia que faltava. Né? Tinha acabado e eu sempre, desde pequena, sou desatenta, eu não tinha percebido para pedir minha mãe pra comprar. E exatamente naquele dia eu tinha um trabalho que eu ia precisar da cola escolar. E eu lembro que a Cris, ela. Meu tio foi conferir as contas e ele viu que naquele dia ela tinha pedido 2 colas escolares. E a Cris não me entregou, né? Depois de muito tempo que meu tio reclamar, que ela falou. E eu me lembro que eu neguei. E a mentira ela não fazia parte do meu DNA. Como eu neguei, gente, foi muito sério. Eu passei mal. Eu me lembro que eu fiquei com febre. Eu passei muito mal. Eu fiquei de cama. Eu não aguentava levantar. E eu me lembro do olhar de amor da minha mãe me abraçando, cuidando de mim. Eu me lembro dela falar: minha filha, você pode falar. O tio não vai ficar bravo com você. Se você precisar, você pode falar. A mamãe vai passar para o tio o valor. E meu tio, nossa, meu tio, eu não sei o que eu me emociono, é uma coisa tão simples, mas meu tio, tio Pretinho, eu fui beneficiada. Ele dizia: meu amor, você precisava? Bem, só não faz as coisas escondidas da mamãe e do seu tio. E meu tio me deu aquela cola. É uma coisa tão simples, sabe? Mas você entende o que está por trás disso? É o amor. E hoje eu mostro para vocês, eu trago, não sei porque eu me lembrei disso, o amor que minha mãe teve por mim, através do erro. Você vê, o meu erro, a mentira, afetou meu psicológico, me trouxe a doença, me trouxe enfermidade. E a minha mãe estava ali cuidando de mim, estava me amando, estava me mostrando que quando eu reconhecesse o erro, quando eu confessasse, a doença ia embora. E foi o que aconteceu. Quando eu falei com meu tio, o tio precisava. Mãe, eu precisava, mas eu me esqueci de te pedir. E como ela tinha, como a Cris ela tinha, ela comprou pra mim. Ela foi boa. Eu ainda falei, tio, não bate na Cris, não. Ela fez porque ela viu que eu precisava. Você entende o que eu tô dizendo? Deus é assim. Ele, ele te ensina. E quando você não obedece a Deus, quando você não faz o que Deus quer, você sofre as consequências, você adoece, seu coração adoece, às vezes também traz doença ao seu corpo. Mas Deus está ali com carinho, vigiando seu sono, te abraçando, te cuidando. E quando você começa a ouvir a Ele, você reconhece o seu pecado, nossa, você levanta, você ressurge, a sua saúde mental e corporal se apossam de você e você volta a ser aquela pessoa cheia de força, cheia de garra, cheia de fibra, conforme Deus fez para que você fosse. Deus te fez para ser assim. E é muito bom a gente ver, perceber o cuidado de Deus nas pequenas coisas, como a gente percebe também o cuidado dos nossos pais. Deus também tem prazer de ver você se alegrar.
com as coisas que ele criou. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu lhe deleitasse deles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia os movimentos de seu pequeno tórax inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama, como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, vocês talvez tenham sido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos por nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa forma. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois Ele sabe do que somos formados. Lembre-se de que somos pó. Salmo 103:14. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 9. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter na vida. Para quanto prazer Deus pode observar de minha vida? Deus procura pessoas como Noé, no século XIX. Desculpe, gente. Deus procura pessoas como Noé no século XXI, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá no céu, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus problemas, os seus planos, procurando alguém que deseje a comunhão com Ele. Salmos 14:2. Você tomará providência para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. A gente chega ao final de mais um estudo. Um pensamento sobre o propósito de vida. O tema para reflexão é: Deus sorri quando confio nele. O versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que adoram e confiam no seu amor. Salmo 147, versículo 11. A pergunta para meditar é: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Se quiser compartilhar, comentar aí depois, né? Eu preciso confiar mais em Deus na minha área intelectual. Antes eu dizia na minha área financeira também, mas hoje Deus já me deu tanta segurança, Ele me deu tanta paz. Mesmo quando me falta dinheiro, sabe? Mesmo quando me falta condições, eu estou em paz. Eu confio que Deus proverá. E Ele tem provido, tá? Ele não me deixa, Ele não me abandona. E agora eu estou experimentando confiar nele na minha fase intelectual. Nesse momento que a gente está de crise, eu preciso dar conta das tarefas da faculdade. E a minha mente ela tem falhado, a minha memória tem falhado, eu tenho muita dificuldade em estudar, né? Mas Deus, eu nesse período, eu escolhi me dedicar a Deus, né? Então os estudos eles estão sim um pouco de lado, porque eu não consigo dar conta de tudo. Eu reconheço, eu não consigo, eu sou ser humano. E
Eu entrego a Deus os meus projetos, eu entrego a Deus os meus estudos, eu sei que é essa área da minha vida que eu tenho que confiar mais em Deus. E eu estou colocando nas mãos de Deus. E você? Qual é a área da vida que você tem que confiar mais em Deus? Fica aí, gente, o final do nosso estudo. Vamos orar então? Para que Deus nos torne, né, pessoas que façam Ele sorrir mais. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estou aqui para te agradecer pela Tua palavra, pelo estudo magnífico que o Senhor nos colocou, pelas palavras que o Senhor nos coloca em nosso coração, meu Pai. E neste momento eu agora te peço, Senhor, que o Senhor nos permita fazê-lo sorrir, que o Seu Espírito Santo nos anime e enche o nosso coração, para que nos convença de que o Senhor é o Pai amado que cuida de seus filhos nos mínimos detalhes. Nós sabemos, Senhor, disso, mas nós ainda precisamos, Senhor, nós ainda precisamos de conhecimento em algumas áreas de nossa vida. Então nós pedimos, meu Senhor, neste momento, Deus, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos guiar no nosso dia a dia, para que a gente possa usar dos nossos dons para poder fazê-lo sorrir mais, Senhor. Para que a gente possa usar das nossas habilidades para fazê-lo sorrir. Não apenas, Senhor, quando nós reservamos aquele momento para adorá-lo em espírito e verdade, com nossos cantos e adorações, com o nosso corpo dançante, mas também, Senhor, no nosso dia a dia, em todas as atividades, em preparar o nosso lar, em limpar o nosso lar, em estudar, em trabalhar, em namorar, em brincar, em cozinhar, em todos os momentos, até no momento de descontração, em ler um livro, em atuar, em assistir um filme, que tudo, Senhor, que tudo seja apenas para a Tua honra e para a Tua glória, porque nós reconhecemos que nós somos perfeitas criaturas, porque fomos criados de Suas mãos. Nós agradecemos, ó Deus, por esse estudo. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos, ó Pai, pela saúde que muitos de nós temos. E também pedimos para que o Senhor possa restituir a saúde daqueles que neste momento não a têm. Sobretudo, Deus, peço pela nossa saúde espiritual, para que o Senhor possa estar nos alimentando cada dia mais do pão da Tua palavra, essa palavra viva, para que nosso espírito possa estar firme como o Senhor é firme, para que nós nos tornemos santos como o Senhor é santo. Obrigada, Paizinho, por mais um dia, pelo Teu esclarecimento. Eu lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho precioso, que o Senhor enviou a essa terra para nos salvar, e que hoje é o caminho que nos leva a Ti. Obrigado, ó Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que essa semana seja abençoada. Que o seu trabalho seja abençoado. Que a sua vida familiar seja abençoada. Receba a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo. Até mais. Beijo grande. Beijo forte. Permaneçam fiéis a Deus e honram a Deus de todo o coração, porque o fim dos tempos está chegando. E eu quero ver você juntos sendo chamados para o lado de Jesus Cristo. Eu quero ver você fazendo parte da igreja que Cristo escolheu para subir com Ele. Amém? Bom dia, ótima semana.